lá, Clarissa, conta pra gente. Vou começar aí já perguntando para as pessoas que não te conhecem da Sim. sua formação. Então, você é psicóloga. Há quanto tempo você é Isso. formada, sem entregar a idade? Que nada, eu até que eu entrei na faculdade, tranquei e voltei só um bom tempo depois. Então, até se olhar lá no meu Lattes, né, eu tenho um intervalo até grande de quando eu entrei para quando eu retornei para finalizar, né? Até estranho, né? Quando eu entrei, que eu entrei em 91 e eu encerrei em 2012. Então, assim, Ah, que eu fiquei um bom gente. tempo parada, né? Então eu retornei em 2008, que eu retornei para a faculdade, né? Então assim, eu tenho Ah, colegas assim que assim fica assim que eu adoro, né? De profissão, né? Mas assim que já estão aí na praia aí já tem um bom tempo. Mas então, eu tô em 2012 que eu concluí minha graduação na PUC, né? Já concluí finalizando o estágio em neuropsicologia, né? Então já já era a sua deixei, área de interesse. já era, assim, eu fui construindo isso na graduação, né? Então na graduação eu ficava entre a psicanálise e a análise do comportamento. Fui no estágio final, né? Para a neuropsicologia, então a gente vai vendo como as coisas vão se construindo, né? Então, fiz a graduação mesmo, né? Finalizando já com foco na neuropsicologia. Finalizando, eu já comecei a minha especialização em neuropsicologia. Então, antes de eu completar a graduação, né? De eu defender tese, eu já estava em processo de especialização de neuropsicologia, porque aí eu já vi que era uma coisa que eu estava mesmo interessada, né? Uhum. Com essa questão me formando em neuropsicologia, eu comecei a fazer algumas aulas em pós-graduação, né? Tanto na PUC como em outras faculdades. E aí me voltei, na hora que eu concluí a pós em neuropsicologia, eu fui fazer pós em docência, mas por essa questão mesmo de docência no ensino superior, porque eu Uhum. estava dando Docência algumas universitária. aulas. Uhum. E depois eu comecei a me voltar muito para terapia também. Então eu não estava só em avaliação, né? Eu estava também Uhum. fazendo terapia. E eu já Uhum. tinha uma questão minha com a terapia cognitivo-comportamental, né? Já interesse já vindo já desde a época de graduação. Então eu fui para especialização Em TCC, em terapia TCC. cognitivo-comportamental. E Tá. oscilando com isso, a gente até se encontrou, né? Então, assim, eu não Sim. deixei fazendo os meus cursos, né? Porque desde a época da neuro, quando eu fiz especialização, eu já vinha atendendo casos de autistas, né? Uhum. Então, eu já vinha fazendo alguns cursos, já me especializando de algum modo, né? E até que surgiu, então, de fato, eu resolvi encarar a pós em água, né? Eu fiquei assim, a gente fica assim, que tanto de pós que você vai fazer? Eu falei, o tanto que achar que for necessário, né? Estudo tá aí para Tá à empoderando a nossa gente. disposição. Exatamente, né? Então, Então, pessoal, o que que acontece, né? Eu e a Clarice, a gente se conhece de ter feito alguns cursos, a gente mora na mesma cidade, que é em Goiânia, e a gente fez uhum, alguns cursos juntos presenciais, né? Então, na uhum, época, a gente não tinha tantos cursos online, assim, não tinha tanta disseminação de conteúdo, parece que tem muito tempo, né? Assim, tem uhum, aí uns 4 anos, mas assim, tudo aconteceu muito rápido. As uhum, coisas elas estão evoluindo muito rápido. Então a gente se encontrou e quando eu fazia pós em aba, ela fazia também no mesmo local, eram sempre nos mesmos finais de semana, só exato. que ela estava fazendo cognitivo comportamental e eu estava fazendo a análise de comportamento aplicada.
E aí depois, e aí assim, pra quem não sabe, a Clarice ela tem um filho autista já adulto. Uhum, Tá com uhum. quantos anos mesmo? 24. 24, o tempo passa. Então ela tem um filho, né, de 24 anos. E a gente, e depois ela veio fazer aí pós-graduação aqui no IAC em análise do comportamento aplicada. Uhum, Quando a gente já estava aí na turma 3, ela entrou uhum. na pós. Ela já tinha terminado cognitivo comportamental e veio, ela já tinha feito outros cursos, né, em análise de Já. comportamento, e aí ela veio para fazer. Mas me fala uma coisa que as pessoas têm muita dúvida antes da gente chegar na análise de comportamento, Uhum. uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, qual que é o papel do neuropsicólogo? O que que o neuropsicólogo faz? Que as pessoas muitas vezes elas não entendem o que que o neuropsicólogo faz e, né, que ele seria diferente de alguém que estaria ali naquele momento numa terapia cognitivo-comportamental ou outro. O Uhum. neuropsicólogo, o que que ele faz? Ele vai fazer a relação, né, do comportamento com as funções cerebrais, né? Então, ele vai tentar entender o que está acontecendo no comportamento que tem relação com o funcionamento cerebral, funcionamento cognitivo. Então, a gente vai tentar entender toda a gama. Quando a gente fala, eu vou estar olhando tanto a questão emocional, a questão atenção, memória, linguagem. Então, eu vou estar olhando para essa pessoa que eu vou estar avaliando e tentando entender se esse comportamento, né, se ele envolve todo um sistema cerebral, se está ajustado, se eu preciso de organizar isso, né, de alguma maneira, se é uma questão que eu tenho como ajustar ou não. Isso é uma questão orgânica mesmo, e não adianta a gente despender tanta estimulação, às vezes, numa área que está comprometida. A gente tem noção de ter fazer essa relação e compreender qual que é a potencialidade que a pessoa tem, né? E o que a gente pode tirar daí, o que está comprometendo, né? Quais são as funções que estão comprometidas, quais que estão preservadas, o balanço que eu posso fazer disso, né? E aí estimular adequadamente. E não confundir, que às vezes a gente acha que é emocional, às vezes a gente acha que é uma coisa que está comprometida e é outra função, e ali a gente clareia bem o que está comprometendo, né? E, Mais ou menos e assim. para fazer isso, para que você possa ter essa ideia, essa noção, são utilizados testes Uhum. neuropsicológicos que vão aferir, que vão medir essas determinadas áreas aí do cérebro. A Isso, função, o funcionamento de determinadas áreas do cérebro. Então, é aí que isso. entram os testes de inteligência, o VISC Uhum, e outros, uhum. outros tantos. A gente tem uma gama enorme de instrumentos, né? Hoje em dia, cada vez mais, né? De instrumentos, mas a gente também tem um raciocínio clínico. Então, a gente também tem muitos instrumentos que não são validados, né? Não tem essa tabela, todo esse critério, que é uma maneira que dá uma confiabilidade quando a gente tem um instrumento com a tabela normativa, né? Então, em base, assim, o que eu estou olhando, o que eu estou observando, eu estou verificando no instrumento, né? Isso te dá uma segurança. Mas muitas vezes a gente olha e nem precisa do instrumento, a gente está vendo. Mas a gente precisa do instrumento para validar isso. E tem situações que muitas vezes a gente vê muito mais clinicamente que a gente não vê no instrumento. A gente vê pelos sinais, pelos sintomas, né? Então, o autismo mesmo é uma questão, né? A gente não vê não tem um exame que a gente vai ver através dos sinais e sintomas que vão juntar e caracterizar o quadro, né? Então, por um exemplo, nesse sentido, nos quadros a gente vai ver também nessa questão, a gente vê pelos sinais e sintomas que se apresentam o que tem ali, né? Então, é isso que a gente busca. E tem alguns quadros, vou dar uma questão diferente, o TDAH. Às vezes ele está tudo lindo, tudo na média, então quando ele executa ele está adequado, Sim. mas quando ele está informal, ele está completamente disfuncional,
Uhum. né? Ou seja, no ambiente natural dele, na escola, em casa. Então a gente vê isso É... é muito mais clínico do que no instrumento. No instrumento você vai avaliar, às vezes está tudo ok. Mas quando a gente vai olhar clinicamente, né, informalmente, não tá legal. E por que que os neuropediatras encaminham para avaliações neuropsicológicas? Quando a gente está falando de diagnóstico de autismo, por exemplo. Dois locais, duas situações. Uma, quando ele já deu o diagnóstico de autismo, e ele mesmo assim encaminha para uma avaliação neuropsicológica. E outra situação é quando ele não deu o diagnóstico de autismo e ele faz o encaminhamento para um neuropsicólogo. Qual que é a função disso? É, é difícil dizer assim, porque eu preciso. Quando a gente conhece o médico, às vezes a gente já sabe como é que é a Sabe? conduta, Aham, né, dele, né? aham. Mas Mas tentando algumas imaginar, hipóteses. né, quando ele não tem o diagnóstico fechado e ele pede, ele quer, às vezes ele quer tirar essa dúvida, né? Então pode ser isso, tirar essa dúvida, porque tem casos que está muito leve, então são autistas leves, que fica a dúvida, é ou não é? Ou a situação de consultório é um momento muito curto de avaliação, ou a idade da criança tem momentos que ela apresenta sim alguns comportamentos. Isso não significa que esse comportamento é indicador de autismo, eu tenho que ver um pouco mais, né? Então, tanto a questão do tempo quanto a questão de unir mais comportamentos, né? Então, para clarear um pouco mais. Mas pode ser também que ele precisa de mais dados para ele poder conduzir essa intervenção melhor. Porque é isso, eu vou estar olhando, não vou estar olhando quando vem para mim com o objetivo até ver se é autista, eu não consigo falar assim, ok, ele é autista, tá bom. Não, eu vou ver todo o funcionamento dele, para ver o que está comprometendo, o que é mais que eu posso auxiliar como intervenção, como sugestão. Eu não vou falar só, ele é ou ele não é, ele tem essa característica e se isso fechou, ok. Não, eu vou ver, olha, tem a questão da atenção, dependendo da idade, né? Eu vou estar vendo a questão do QI, se eu consigo avaliar, né? Dependendo de como é essa criança, se ela tem capacidade de estar fazendo esses instrumentos, porque aí a gente tem uma maneira de estar intervindo até mais, de uma maneira mais não é mais intensa, de uma maneira Assertiva. assertiva, que explore melhor, né? Quanto mais limitada, a gente sabe como conduzir, mas a gente também não tem como explorar muitas funções cognitivas. A gente explora, mas dentro das limitações da criança, né? A gente não tem instrumentos pela própria limitação que ela tem, né? E qual que seria a idade para se fazer? Porque, assim, às vezes os pais acham que, assim, vão fazer uma avaliação neuropsicológica com 3 anos de idade, 2 anos de idade, 4 anos de idade. Existe uma idade onde essa avaliação ela seria mais bem aproveitada, porque nós temos mais instrumentos adequados para aquela faixa etária? Existe isso? Não, não tem. Hoje em dia está se aumentando muito esse último ano lançaram-se muitos instrumentos, porque a gente tinha mais instrumentos que não eram validados aqui pelo SATEPS, né? Que é para aqui para os Uhum. psicólogos. Então a gente fazia, mas a gente ficava com esse nosso olhar de leigo, né? Assim, eu sei pelas tabelas de desenvolvimento, né? Para os pequenos, né? Menores de 6 anos e tudo. Então a gente tinha algumas tabelas, mas não eram muitas tabelas validadas. Então, agora a gente tem muitas tabelas que a gente vê o desenvolvimento infantil, né? Linguagem social, né? Então, a gente tem como estar avaliando pelo que é esperado para aquela faixa etária. Então, isso ajuda Uhum. muito, né? Para você estar intervindo. Porque a gente sabe o que é esperado para aquela faixa etária de cada idade, né? Tanto de bebês até, aí vai, né? Até idosos, Perfeito. né? E o neuropsicólogo, ele faz a parte de intervenção também ou só avaliação? Ou aí depende de cada profissional? Depende de cada profissional. Tem profissional que só faz avaliação, tem profissional que faz assim a reabilitação, né? Esse termo não é o ideal, né? Porque reabilitação
retomar, né? Então, para criança a Sim. gente fala é uma estimulação, né? Aham. Então, depende do profissional, de como ele atua Tá. mesmo. E aí, assim, vocês estão dentro dessa seara da neuropsicologia, que ela é bem ampla, né? Ela é, Uhum. assim, 500, trocentos mil testes, assim, é algo, assim, que te dá várias possibilidades. Por que que você vai fazer uma pós em cognitivo comportamental? Ah, eu gosto, sabe? Assim, Formiguinha. formiguinha, né? É uma área assim que eu vi pouco até na minha graduação, né? Mas eu gosto muito dessa questão de ver as crenças, as interpretações que a gente tem, né? Então sempre foi uma questão que eu me puxava muito para trabalhar na terapia, né? Eu gosto da comportamental, eu sou muito mais eu não consigo deixar a questão de fazer uma análise funcional. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela tem sua base na análise do comportamento, né? Uhum, elas compartilham algumas coisas, né? Compartilha muitas coisas. Então, assim, eu faço análise funcional quando eu estou fazendo a minha terapia cognitiva Psicoterapia, comportamental. aham. Então, é inevitável, não tem como, né? Às vezes, alguns termos que eu utilizo, né? Então, ó, você tá dando um reforço. Então, assim, é inevitável ter, às vezes, algumas falas, né? Mas eu sei delimitar isso bem. Mas é isso, até pela demanda que vem, né? A demanda que vem para mim, vem crianças que eu preciso de trabalhar esse emocional, eu preciso de trabalhar, ou adolescente, então eu preciso de ver como é que ele encara, como é que está a questão ansiedade, ou como é que o TDAH de trabalhar enfrentamentos, né? Como é que lida com essas adversidades. A gente pode trabalhar assim na análise do comportamento, né? Mas eu Sim. vejo que tem uma demanda que é mais pela TCC. E a gente vê, como a gente trabalha muito com evidências científicas, a gente vê que dependendo do caso, do transtorno, né, do quadro que vem, o que é mais indicado para aquela área é a TCC. Dependendo do quadro, né, o mais indicado é a análise do comportamento. Então, é aí que eu vou me ajustando, né? Uhum, E, perfeito. tem, e também tem casos que falam, você atende? Não atendo, né? Porque a gente também tem que Uhum, filtrar nesse sentido, né? Daí eu encaminho uhum. quando é o caso. E aí, além da formiguinha, por que que você foi fazer uma pós em análise do comportamento aplicada? Porque até então aí você já tinha a bagagem da neuro, da Uhum, TCC, mas aí você sentiu uma necessidade de fazer uma pós-graduação em análise do comportamento. Você já tinha feito algumas formações uhum, introdutórias, uhum, ali cursos até mais longos, até ali de 6 meses, se eu não me engano, eu acho que o que a gente fez juntas. uhum. Mas por que que você foi fazer uma pós-graduação em análise do comportamento? Foi a demanda de consultório que você Foi, começou a receber? foi. Foi a demanda mesmo, né? Começou a ter um público que exigia que fosse aba, né? Então, se não era suficiente eu aplicar os conceitos, né? Aplicar a análise do comportamento. Tinha que ser aba, né? Mas engraçado que, por mais que a exigência era aba, é aba, mas eles não têm muita noção do que eles estão querendo, Sim, né? sim, Muitos aham. pedem, mas não têm muita noção, Sim, porque na hora que você fala assim, ó, é assim, assim, não. Peraí, aí leva um susto, né? sim. Mas veio muito pela demanda, né? E ao mesmo tempo, eu veio o meu desafio também, né? De saber mais, de introduzir um pouco mais, né? Assim, eu sei, eu ficava assim, eu sei, mas será que eu sei mesmo, né? Uhum. Mas Então, será que o que eu sei é o que de fato está se usando? Você ficava então naquele assim, impasse, né? porque eu já tive cursos que eu fiz de autismo, né? Que eu já fiz duas vezes o mesmo, né? Falei, mas como assim você fez duas vezes? Falei, mas às vezes tem atualização, né? Então, se tem atualização, a gente tem que ver se tem alguma Segunda coisa edição, nova. né? Segunda edição, Ué. igual Então, assim, o que eu já vi, eu passo para frente.
Mas é isso, a gente quer estar se atualizando e vendo, né? Senão a gente não vai em congresso, senão a gente não faz nada, né? A gente tem que estar se atualizando. Então, a pós foi nesse sentido. E veio realmente, para mim, a acrescentar muita coisa. Então, teve muitos módulos que eu vi pouco, né? Mesmo porque, de fato, a pós, a gente aprofunda mesmo em muitos conteúdos, né? A Ou gente não tem seja, lá na como... faculdade, você não tinha visto aquilo ali com aprofundamento ou com uma aplicabilidade, né? Porque a gente Não. pode ter o analista do comportamento na prática clínica, atuando ali, por exemplo, ao invés dele fazer uma psicoterapia baseada na TCC, ele está fazendo uma psicoterapia baseada na análise do comportamento, para tratar fobia, para Uhum. tratar uma série de coisas. Só que aqui, né, na pós, a gente teve um enfoque com o autismo. Então, tinham coisas ali que realmente que ninguém via numa graduação, porque aquilo ali não tinha como ter esse. Não precisava ter especialização, né? Não precisava ter Exato. pós-graduação, que era justamente Exato. com esse enfoque da gente, não, peraí, vamos pegar isso aqui, colocar no microscópio, olhar com detalhe para cada elemento dessa ciência. Então, assim, eu imagino que esse foi o raciocínio, né, que você teve ali por detrás. Acho que a parte, assim, de É. princípios básicos, filosofia, aquilo ali, ok, beleza, você já tinha Uhum. visto aquilo. Já, já. E muito até na faculdade. Às vezes tinha Sim, aula, tinha matérias que repetiam de novo os mesmos conceitos. Eu, ai meu Deus, de novo, né? Então, e eu lembro que a primeira vez que eu li, por exemplo, um texto que o professor, eu lembro até do professor, o Antônio Godinho. E aí ele passou um texto do Bandura, né? E eu lembro que eu li o texto e o professor não entendi. Ele, o que que você não entendeu? Eu, nada, porque era um texto cheio dos vocabulários, conceitos, né? era Aham. conceito atrás de conceito. E como eu não sabia o conceito, eu não conseguia Você evoluir precisava de no um texto. dicionário, você precisava de um glossário. Glossário, por favor. Eu não conseguia evoluir. Eu falei assim, ó, não tá indo. Então, a hora que você... E eu entendo isso hoje, né? Que quando a gente começa a entender os conceitos, você consegue ler e fluir melhor, né? Quando a gente lê qualquer material de comportamento verbal, né? Então, isso vai melhor, né? E no seu caso, você ainda teve uma base de análise do comportamento um pouco mais do que talvez a média a nível de Brasil. Porque o que eu sempre falo, né? A quantidade de análise do comportamento que você vai ver na faculdade de psicologia vai depender muito da grade, porque não existe um padrão Uhum, onde as faculdades de psicologia têm que ter X horas de análise de comportamento, X horas de psicanálise, por aí vai. Então, uhum, assim, tem locais que a grade de análise de comportamento ela vai ser bem restrita. Então, isso uhum, vai influenciar diretamente no tipo de conhecimento que você vai sair da faculdade. uhum, Então, a PUC, né, tem essa cultura de ter uma PUC Goiás, mas pode acontecer diferente no Rio uhum, Grande do Sul, em qualquer outro lugar. Então, ela tem essa cultura de ter mais disciplinas, porque tem mais professores que são especialistas nessa área. Agora, não necessariamente esses professores são especialistas em autismo, né? Mas sim na uhum. ciência como um todo. Agora, acaba que ter alguém que vem lá e vai fazer o gancho da ciência com a aplicabilidade daquilo para aquela população é diferente. Sim, sim. Então, você foi fazer a pós. E aí, hoje, o seu público de atendimento, como que ele tá? Como assim? Mais crianças, o perfil do seu público de atendimento hoje? Criança, adolescente, adulto, É, pessoas com autismo, TDAH, como é que tem sido o perfil do seu público de atendimento hoje? olha, vem mais criança, né? Criança e adolescente, pré-adolescente, né? Iniciando a adolescência, é a quantidade maior que tem, até porque a clínica onde eu tô, o atendimento é mais voltado para esse público. Mas nada impede que venha adulto, eu atendo adulto lá, atendo adolescentes maiores e tudo, né? Eu não atendo idoso, não, né? Até tive interesse no início da graduação de ir para essa área, né, de cuidados paliativos, de hospitalar, mas aí me voltei para neuropsicologia, né? E então não foi para o idoso, né?
Mas meu público é mais infantil mesmo. Quando vem, eu já atendi adultos de idades diversas, até adulto, né? Avaliação de adulto, autista, acompanhamento de adolescente, de adulto e tudo. Então, já tive, né? Mas o que mais vem, o que eu tenho atualmente, são pichotinhos, né? 3 anos, né? Para avaliação, né? Ou Então, diagnóstico fechado, ou ajudar na investigação para autismo, isso, encaminhamento. é. Já tive pacientes de bem leve, né? Acompanhando durante muito tempo, né? Com a pandemia, aí acabou a dificuldade do online, né? Eles acabaram caminhando sozinhos e deram conta. Isso foi muito bom, até por um lado, né? Porque conseguiram, né? Já estava bem leve, já tinha melhorado bastante e conseguiu evoluir, né? Então, isso é muito bom. Mas agora eu estou mais, até não estou fazendo ainda, tem 2 casos que eu estou para começar a intervenção, já fiz avaliação, e outros fazendo avaliação, né? Então, em Teve um que alguns. veio com suspeita, mas não é. Então, isso também acontece, né? Tem vindo muito com suspeita, e na primeira sessão a gente já tem um olhar mais clínico, né? Só quando é muito sutil que a gente fica na dúvida, mas normalmente a gente tem um olhar mas aplica os instrumentos e tudo, mas a gente tem uma percepção assim, já assim, eu acho que não é, mas vamos lá. Entendi. Mas acho que é essa dúvida que os médicos têm, né? Ou mesmo outros profissionais que às vezes encaminham pra gente, né? Até pais, às vezes, fiquei sabendo de você e queria que você avaliasse para ver. Nem sempre é médico, não. Vem de outras áreas para mim, né? E aí eu vejo que não, é uma preocupação, porque hoje está se falando mais. Você fala, olha, que bom, né? A gente vê que tem um atraso em uma outra área, precisa de intervir sim, de estimular, mas não é autista. Para estar né? dentro dos critérios diagnósticos. Isso, exatamente. Assim, o que eu falo, né? O que a gente gostaria que a gente tivesse médicos especialistas nisso, né? E que eles já ali viessem fazendo ali o diagnóstico, porque acaba que eles que dão ali o laudo médico, né? E o seu relatório, as pessoas, né, têm essa dúvida, né? Que aí a gente até já falou muito disso nas supervisões, mas as pessoas muitas vezes não sabem que o seu relatório trazendo sinais que indicam a um diagnóstico X. Mas quem fecha ali com a emissão final do laudo médico é o médico, né? Conta pra gente um pouquinho como que funciona isso para as pessoas entenderem. É porque assim, a gente acaba que a gente depende muito como é a solicitação, de como vem a solicitação pra gente. Então, do médico. Do médico. Se vem a solicitação para diagnóstico diferencial explicitado, né, na avaliação, que é para diagnóstico diferencial, se só vem avaliação neuropsicológica e não descreve mais nada, eu vou descrever o que eu vi. Então, eu vou descrever os sinais, sintomas, o que parece ser, né, o que sugere ser, né? Então, sugere-se que essa criança, ou né, esse indivíduo, preenche os critérios para o transtorno tal e tal, né? Então aí eu posso colocar dessa maneira, mas eu vou colocar sugere-se. E se eu sentir necessidade de avaliação com outro profissional para a gente também fechar melhor, eu também vou falar, aguardo a avaliação de outro profissional para a gente chegar a uma conclusão. Porque às vezes a gente precisa de dados ou precisa de algum exame, né? Então, por exemplo, às vezes a gente precisa de um exame auditivo, né? Então, tem outros fatores que às vezes não foram feitos e a gente precisa, sim, de descartar. Às vezes não é, mas a gente outras precisa possibilidades. Descartar. Exato. Então, eu não posso virar para mim toda poderosa e falar assim, eu sei de tudo. Não. Às vezes a gente precisa de ter essa troca. Mas se vem, olha, eu quero para um diagnóstico diferencial, eu falo, olha, tudo indica aqui que é. Né? Então, para que ele Isso, a gente tem reúna... instrumentos, né? Olha, aqui tem sinais que indicam risco para o transtorno do espectro autista. Né?
alto risco para isso. Então, mostra Uhum, e vem descrevendo quais são todos esses sinais, né? uhum. Então, é isso que a gente vai fazendo. Usa as escalas, usa os instrumentos, né? Tudo isso Entrevista, voltado. diagnóstica, todas aquelas coisas. Uhum. E assim, uma coisa que é importante as pessoas entenderem também, que muitas vezes você não vai encontrar um médico que já vai lhe te dar um diagnóstico logo de primeira. Ou tem casos que sim, você precisa de uma avaliação complementar ali, tudo, mas que assim, independente disso tudo, desse samba do crioulo doido todo aí, que vai para um profissional e volta para outro e vem tudo isso, independente disso, é trabalhar os atrasos. Se Sim, existem atrasos, claro que vai ter um profissional X que às vezes vai estar ali no foco na investigação, mas o grande problema é que tudo isso, por isso que eu falo que o ideal é que a gente tivesse médicos que já conseguissem fazer esse diagnóstico. Que assim, sei lá, você tem o médico que é especialista mais no autismo, o médico que é mais especialista em TDAH. E aí o cara só uhum, trabalhasse com isso, fizesse uhum, isso o dia inteiro, e aí ele tivesse um olhar clínico tão apurado que ele já conseguisse fazer já essa avaliação e ponto final. E alguns casos só necessitassem de um olhar mais apurado. Porque o grande problema é que às vezes ficam assim, uma lacuna de 3, 6 meses de investigação e essa intervenção ela não começa. uhum. E aí a gente está perdendo tempo aí porque nada está sendo feito para trabalhar os atrasos que estão acontecendo. Sim. Né, que é o que a gente vê assim comumente, que eu acho assim que esse é o grande gargalo, assim, essa investigação É. ela ser demorada demais. Uhum. Assim, eu acho que é difícil ter um especialista só nisso. É, Aham, sim. é difícil. Mas assim, se ele se atentar e falar assim, em vez de falar assim, volta daqui um mês, 2 meses, fala assim, Uhum. volta mês que vem. Ou, né? Aham. Ou busque, eu gostaria que você fizesse uma avaliação, ou fosse no Uhum. fono, porque fono também, Uhum. a gente, eu com autista eu não Sim. consigo viver sem fono, né? Por causa Sim. da comunicação, que a gente vê que Sim. não tem como, né? Sim. Então, acaba que ter esse olhar de, às vezes, numa sessão não vai conseguir. Numa sessão, a gente vê casos clássicos, né? Tem casos Uhum. sutis que eu tive avaliação, que eu fiz avaliação inteira, me debruçando em Sim. livros, né? Sim. E artigos, e olhando, e ficava assim, Tem meu casos Deus, é. desafiadores. Aí Aham. eu passava um tempo e pensava, não, não é. E aí conversava, né, com a doutora, é ou não é? Aí eu falava, gente do céu, como é que eu não sei? Aí Que lia esse mais um pouco. comportamento se justificava por causa de X, Y, Z e não por causa de Porque tem questões. comorbidades, porque tem outras Sim, coisas. Então precisou de trabalhar um pouco a ansiedade desse paciente para poder diminuir um pouco e aflorar outros sintomas e para a gente de fato ver. Então, tá vendo assim, não é uma coisa simples, né? sim, Que a porque também gente são fases da vida, né? Onde é, determinados sintomas estão mais aflorados e outros não estão. É a é, dificuldade também do autismo em bebês, né? O que uhum, é normal num mês, no outro mês já não é, já era para ter desenvolvido aquilo. exato. E aí, quando você mistura tudo isso ao fator ambiental, como que essa criança ela é estimulada, o ambiente que ela vive, como que os pais se relacionam com ela, aí Uhum. vira uma salada, assim, realmente, assim, bem complexo, realmente, assim, eu, Uhum. eu sei, assim, que Até não é quando, fácil. pelo fato de eu ter, né, o André, né, autista, e ele é um autista severo, né, não ele tem a deficiência intelectual também, então isso realmente limita bastante. Então, o que que acontece? É, eu fui meio que empurrada, né, para atender, porque no começo eu não queria. Por que que eu não queria? Porque eu tinha as minhas dificuldades, né, em Sim, algumas questões, né? E você entende? Eu falei assim, como assim entende? Eu entendo um pouco e ainda tenho dificuldade. Eu entendo do André, mas vem um caso diferente, vem outro caso diferente. Cada autista é diferente, né? E eu não sei de todos, eu sei do meu. E ainda o meu, eu tenho dificuldade em alguma coisa, né?
Então, era isso, né? Mas você tem experiência. Eu falei, ok, eu tenho experiência com muitas coisas que eu passei, mas é isso. Cada um é diferente, né? E muitas dificuldades que às vezes eu via no outro, eu via em mim e isso não é fácil. Por mais que eu falo assim, eu entendo, mas eu entendo assim que não é fácil lidar com isso, né? Sim. Então, até trabalhar isso e conseguir lidar com isso foi um passo, né, para conseguir. Daí, de fato, tá trabalhando e tá lidando, né, para E poder. também tem um excesso também, né, de, assim, viver com autismo, assim, 24 horas por dia, 7 dias por semana, no ambiente Sim, doméstico e no ambiente profissional. Isso sim. também é bem puxado, isso é bem cansativo. Então tem esse fator também, né, para se levar em consideração. E hoje, por exemplo, então o que que você acha assim que mudou depois que você fez uma pós-graduação em análise do comportamento, na sua prática, ou pelo menos na sua visão do mercado? Porque assim, isso também é importante, porque às vezes a gente tem determinadas concepções e aí a gente precisa entender, não, mas como que eu vou aplicar isso na minha prática? Como que eu vou me posicionar? Então, assim, o que que mudou na sua, primeiro, o que que mudou na sua prática com a pós em análise do comportamento? Ampliou bastante a minha atuação, né? Então, assim, tanto na maneira como até na própria avaliação, né? Que quando eu vou avaliar, então eu já tenho alguns protocolos que eu já conheço para estar fazendo uma avaliação voltada já para o público que me auxilia na intervenção, né? Então isso Uhum. já tem ajudado bastante, né? Na construção de alguns registros, né? Que eu já tinha um pouco, eu já tinha, nesse sentido, eu sou bem organizada, sabe? Vem um pouco até da questão da neuro, né? Isso que De eu ia falar, porque tabelas, exatamente isso. Aham. de fazer gráficos, então a gente de já montar o relatório, né? Então algumas coisas já tem, mas o olhar é diferente da análise do comportamento, né? Até a avaliação a anamnese, a entrevista é um pouco parecida, né? Mas assim, eu acabo que eu não consigo largar quando eu vou fazer todas as entrevistas, seja para autistas, seja para terapia, eu não consigo largar a neuro. Meu olhar não sai da neuro, né? Porque acaba que eu vejo como é que é o funcionamento, eu vejo como é que isso envolve, né? Então, isso não tem jeito, né? Tem hora que eu não pergunto alguma coisa, mas fica assim, coçando para saber como é que é. Mas é isso, ajuda muito na questão da intervenção, ajuda na questão de trabalhar como que se organiza, como eu conduzo esses pais, como eu informo os pais o que é a aba, vocês estão dispostos a isso, né? A demanda é essa, vocês estão dispostos a essa demanda, né? Então, isso tem que estar muito claro. Eu sou muito franca e transparente na maneira como eu lido com os pais e com os pacientes, dependendo da capacidade que eles têm de ter essa clareza na linguagem, né, de conversar. Então, eu gosto de ter essa clareza porque eu acho que é uma troca, é uma parceria ali, Sim. né? Então, eu falo para os pais, falo, olha, o que a gente vai fazer isso, é possível isso? Vocês conseguem ter um suporte financeiro, ou vocês conseguem ter o plano de saúde, ou vocês têm um suporte de terapia, vocês precisam de mim enquanto essa equipe, como é que é isso, né? Então, eu viro aquela mãezona no sentido de eu quero falar com fulano, eu quero falar com ciclano, eu quero falar com todo mundo. Sim, um Quero saber. aconselhamento ali. Você vira quase uma assistente social. Eu quero saber de todo mundo, né? Mas ele fica mais pronto. Então, eu quero falar também com fulano. Porque eu preciso de saber como é que funciona. Isso vem da neuro também. E que não deixa de Uhum, ser uma avaliação funcional que eu estou fazendo, né? uhum. Eu preciso de saber como ocorre para eu saber como que eu vou trabalhar com essa família. Eu vou exigir o que de quem?
Então, isso ampliou o que tem da neuro, ampliou na análise funcional e como eu tenho que fazer para que isso funcione. Eu não sei fazer diferente. Então, tem hora que para mim é pesado também, né? Porque eu vejo a importância que é a ciência, a aba, né? E aí, quando eu vejo que eu não consigo fazer alguma coisa como tem que ser, né? Uhum, Aí eu com me rigor cobro, metodológico. Aham. aí eu me cobro muito. Não sou tão, assim, de exagerada, mas eu fico assim, ai, mas tá, Não tá, ortodoxa, né? Assim, um é, mas, 880. mas assim, eu tinha um ideal para mim quando eu pensei em mexer com autista, em montar uma equipe, montar uma clínica, aquelas coisas assim, quando é para imaginar, a imaginação vai com tudo, né? Sim, E é muito difícil nesse sentido, né? Eu tive essa dificuldade, até por conta mesmo do André, né? Então, sim. a minha Sua prioridade, disponibilidade pessoal. exato, a minha prioridade é a minha família, sempre foi, né? Então, eu tive esses embates, né? Comigo mesmo, né? De horário não dá para fazer tal coisa. O meu limite de horário é escola do André, né? Então, por Sim, exemplo, ficou doente, acabou, cancelou tudo, né? sim, você tem que Que eu não, cancelar sua agenda. porque a minha prioridade é ele, né? Então, isso limita, isso dificulta, né? Então, eu tenho que trabalhar com isso. Mas eu consigo manejar bem, sabe, as coisas, Uhum. né? E como você tinha falado com relação às diferenças da avaliação, por exemplo, da neuro com avaliações da análise do comportamento, que a gente tem um enfoque nas Uhum, avaliações da análise do comportamento. Quando a gente está falando de habilidades, é fazer o levantamento do repertório comportamental daquela pessoa que a gente está avaliando. sim. E quando a gente fala de problemas de comportamento, a gente tem um enfoque em fazer avaliações funcionais para entender a função desses comportamentos. Quais são, o que que você vê assim como diferenças assim das avaliações, seja da neuro, seja da sua, como psicóloga cognitivo-comportamental, para avaliações da análise do comportamento? Porque o que eu recebo aqui são os alunos falando: ah, esse teste, né? Se referindo, por exemplo, ao ViviMap. Ah, esse teste, ele é para avaliar, eu vou testar se a criança tem autismo, eu vou testar determinada coisa, então as pessoas têm muita dificuldade. Então, a primeira coisa que eu já achei e falo assim, olha, primeira coisa, não é um teste. Não. Então, você já começa por aí, não é um teste. Então, assim, o que que você vê, assim, de diferenças? Até o enfoque, assim, o propósito da avaliação, já que você pôde viver os dois mundos, na verdade, os três mundos. É. A avaliação neuropsicológica, eu vou estar tirando um retrato e ver como é que é o funcionamento, como é que tá. Quando vem para eu ver a questão do autismo e eu vou estar usando o protocolo, eu posso até, que eu comentei com você uma vez, coça ali para eu fazer algum instrumento e ver como é que tá. Eu acabo inserindo, eu tendo tempo, tendo jeito, eu acabo inserindo um instrumento ali de QI, alguma coisa, para eu ver a capacidade da criança. Eu vou ver o comportamento dele verbal, então às vezes eu aplico o VibMap, né? Mas eu também vou aplicar ali, sei lá, os pequenininhos, né, que vem para mim de 3 anos e meio. Eu vou tentar aplicar o som R, que é a partir de 2 anos e meio, né? Eu vou tentar aplicar o Columbia. Eu vou tentar aplicar alguns instrumentos que eu tenho para ver como é que ele faz. Isso me dá base até para os instrumentos que eu vou precisar aplicar também, para eu entender então, a mistura, né? Para eu entender Uhum, quando eu faço a estimulação lá de discriminação, né, de percepção visual, que eu ponho vários estímulos, eu uhum. entendo melhor quando eu aplico esses outros instrumentos, que é da avaliação nele. Você Mas, entende o porquê, por exemplo, que a percepção visual dele está alterada. Assim, o uhum, VibMap, esse caso da percepção visual é bom para a gente pegar de exemplo. No VibMap, por exemplo, a gente entende que existe ausência daquele repertório, ou aquele repertório está limitado, ou tá ok, tá ótimo, tá compatível com a idade e tudo. Dentro da uhum, avaliação neuropsicológica, é meio que ela trouxesse pra gente o porquê
que, ó, tá vendo? Ele não consegue fazer aquele pareamento lá do VibMap, por quê? Porque essa área aqui e aí tem os nomes aí cognitivos aí, Uhum, neurológicos, que uhum, não é minha uhum, área, uhum, o uhum. porquê que aquilo está afetado. E até te Exatamente. confirma, te dá, Uhum, te referenda ali, ó, não, de fato, tá vendo? Porque quando eu testei dessa forma aqui no VibMap, eu vi que ele não conseguiu, ok. Quando eu vim para um teste neuropsicológico, aquilo ali me confirmou e me mostrou quais são as áreas cognitivas que ele tem um atraso que justificaria que ele não fez aquela determinada tarefa dentro do VibMap. Seria isso? é. Um exemplo que a gente vê muito, né? É a criança autista, ela tem dificuldade de olhar nos olhos, não é? Quando vê Certo. aquele teste lá dos olhos, né? Agora eu esqueci o nome do teste, né? Que faz o rastreio dos olhos, esqueci o nome do teste. Ele olha mais para aqui, para a boca, para os outros lugares Certo. e não olha Uhum. tanto para os olhos, certo? Uhum. Certo. Como é que ele vai reconhecer emoções se ele tem dificuldade para fazer esse Sim. rastreio? Entendeu? Aham. Se ele tem dificuldade de ver os estímulos, eu tenho que ver se tem alguma área cerebral comprometida para ver se ele só responde de um lado, que por isso que a gente às vezes randomiza os estímulos, Uhum. né? Porque às vezes ele responde só de um lado, né? Isso dá para mim entender já que pode ter comprometimento de áreas cerebrais ali. Uhum. Pode ser da idade, mas pode ser um comprometimento, porque tem idade que a gente sabe que as funções executivas não estão ainda não foram, ainda não estão maduras ainda. Amadurecidas. É, Aham. então, a gente sabe um pouco, mas não da intensidade da maneira como se apresenta. Então, é isso, Entendi. assim, isso já flui já normalmente. Às vezes a gente nem precisa de ir lá no instrumento. Quando a gente vê acontecendo ali, na hora que a gente está aplicando algumas coisas do próprio VibMap ou na intervenção, pela prática da neuro, a gente já sabe ali como é que está acontecendo. O instrumento da avaliação, ele me dá a certeza porque aquele instrumento, ele tem o objetivo, ele foi testado, ele tem a tabela, né, tudo que me traz a O certeza disso. enfoque dele é muito mais, né? Eu quero saber se é, se não é. Ele tem um É, enfoque mais objetivo, assim, às vezes até exato. de responder uma pergunta, sim ou não, assim, né? Tem ou não, É, assim, esse é um pouco da é, racional por a gente, detrás. a gente tem o dado quantitativo, que é o que Aham. o instrumento me traz, O né? quanto ele tá ali dentro daquela Dentro tabela. daquela idade e tudo, e ele me traz, e aí eu vou ver o dado qualitativo Uhum. também, né? Entendi, E entendi. aí, porque eu posso ver isso, mas assim, meu olhar tá certo? É isso que a gente questiona, né? Quando não tem um instrumento, a gente fala assim, Sim. quando a gente pega uma avaliação de alguém que a gente não conhece, né? Uhum. Aí a gente vê só relato e a gente não vê instrumento nenhum. A gente fala assim, será que isso aqui foi bem aplicado, né? Sim. Então é Acaba, isso. o instrumento vem para trazer até uma unicidade, onde as pessoas vão Isso. falar a mesma língua. Qualquer pessoa que veja aquilo vai entender as mesmas coisas e vai Uhum, falar a mesma língua, né? uhum. É. Então, assim, E às vezes acontece, infelizmente, da gente pegar um laudo, né, um relatório, seja de que for, seja da avaliação neuro, seja de outra, e a gente olhar e a gente olha para a criança e a gente olha e a gente fala assim, não está errado, não, né, aham, assim, não tá batendo, né? não está batendo, né? Então, assim, a pessoa que fez muito mal, né? Ou não descreveu adequadamente, né? Ou faltou informação, por exemplo, olha, ela está com dificuldade na linguagem. Aham. O quê? Porque não me diz mais nada, Aham. né? Não Em me que áreas descreveu o quê? específicas? O que é É, dentro da linguagem? Tem mil coisas dentro é. da linguagem. Porque como é que eu vou intervir? Eu vou ter que avaliar de novo, né? Aham. Porque não me fala mais nada. Eu vou ter que avaliar para ver, para poder intervir, né? Aham, com certeza. E você, como mãe, você não foi uma consumidora de terapia ABA, né? Porque a gente nem tinha, né, a prestação Não assim desse tinha. serviço lá quando o André era pequena, 25 anos atrás, ou que seja.
há 22, quando ele tinha 2, 3 anos, Não. aí há 20 anos Você atrás a gente não acredita que ele tinha. fez psicanálise? Pequenininho. Sério? Mas fez psicanálise. Ele e eu, quando ele tinha 4 anos, eu fui para São Paulo. Então, assim, ele teve uma estimulação intensiva lá, nesse Aham. sentido de ser intensiva, mas não era, né? De ser muitas É, horas por semana apenas, intensiva de apenas carga horária. de carga horária. E teve uma resposta. Então, assim, nesse sentido, a gente vê que a importância de ter uma estimulação intensiva na infância, Aham, né? aham. Mas não era de jeito nenhum, aba. E, Nem não tinha. e hoje você tenta, assim, buscar algum caminho, assim, é, utilizando, né, vamos chamar aí da tecnologia da análise do comportamento, para a vida adulta, assim, como que você vê, como que você tenta de alguma forma encaixar aí o que a análise do comportamento te fornece no ensino de habilidades, assim, para o André? É algo assim que você consegue fazer? Ele não gosta de tecnologia. Todas as Não vezes. assim, não no sentido assim tecnológico, mas no sentido Ah, tá. de instrumento, mas no sentido assim de procedimentos, né, de princípios. Sim, É... sim. Quando ele fez até. Quando eu fui treinar, porque como é bem limitado, Aham, as questões para o André é bem de atividades de vida diária, bem sim. funcional, né? Uhum, Então, teve uma época que ele fez TO, né, com a Denise, e foi muito bom, mas assim, eu tive que, nesse momento, ela não tinha conhecimento. Ela depois começou a fazer aham, a pós em água, né? aham, Mas ela não tinha até então conhecimento, né? Então eu fui orientando ela para que sim. ela pudesse estar treinando, foi a atividade de banho, a VD banho que ela fez com Uhum, ele, né? Então, eu tive que orientar ela a como tá fazendo para que fosse mais efetivo, né? uhum, Então, assim, acaba que foi um pouco de... Ela fazia o que precisava ser feito, foi uma troca, ela fazia o que precisava ser aham, feito, né? E eu fui ensinando ela algumas questões que eram importantes, que é da análise do comportamento, né? sim. Para que auxiliasse nessa atividade, né? Então, eu fiz mais dessa maneira. Eu fiz, por exemplo, eu fiz Libras para poder ver se aplicava com o André. Eu fiz PECs para poder ver se Aham, aplicava com o André, né? E aham. aí, e aí a gente vai vendo assim que eu sou mãe. Sim, e também você também tá ali cansada no momento que você também não quer fazer essa E estimulação. aí eu tentei fazer o PECs assim com outras pessoas, né? Assim, outras pessoas aplicar o PECs nele, né? Sim, e E você a aba só também eu tento. conduzia. A aba eu tento fazer com ele, né? Assim, no dia a dia, né? Mas não é aquela aprendizagem funcional. É isso que eu tô falando. Isso eu faço a todo Sim. momento, né? A todo Uhum, momento que a gente está propiciando a aprendizagem, sim. Não com esse registro para a gente saber ter esse controle, né? O que estava fazendo antes, como é que tá, sim. para a gente intervir. Essa questão desse controle eu deixo mais livre. Até porque, para o André, eu sei como é o funcionamento. Eu teria que ter com ele, porque eu vi o funcionamento como foi, por exemplo, com esse AVD banho. Tem que ser Aham, sistematizado mesmo, diário, aham, né? O aham. passo a passo. Então, eu sei como é que é isso. Então, se eu não for me dispor a isso, ou ter alguém para fazer isso, Sim. não adianta fazer 2, 3 vezes, E a né? gente cai no problema que a gente já conversou outras vezes, a falta de mão de obra especializada para o Exato. atendimento com adultos. Uhum, Então, é o que a gente, por exemplo, é a ideia do AT, né? É ter um uhum, AT, por exemplo, de uhum, preferência, inclusive, que fosse homem, e que fosse especializado em entender sobre a análise do comportamento, entender sobre autismo, para trabalhar com essa população. Então, assim, é, não é um enfermeiro, porque a gente está não. falando de um adulto que precisa, né? Porque eu acho que você já passou por todas essas fases. Uhum, E assim, mas ter um profissional especializado que possa fazer estimulações
com ele, assim, vamos trabalhar atividade de vida diária, vamos elaborar programas de Uhum. habilidades funcionais para que isso possa ser feito com ele todos os dias, utilizar de reforço, utilizar de todas Uhum. os princípios ali, mas o que falta, o que a gente vê que falta, a questão da higiene, né, no Uhum. banheiro, que a gente até já conversou sobre isso também, Uhum. mas o que a gente vê que falta? Mão de obra especializada para atuar com adultos que Uhum. tenha esse conhecimento, mas que seria ali um AT, mas que não que ia trabalhar sentado numa mesinha pequenininha Não, com não. ele, seriam outras habilidades. E de repente, Uhum. depois que as habilidades de comunicação dele melhorasse, junto com as Uhum. atividades funcionais, que aí de repente poderia se inserir sim, alguns Uhum. conceitos, vamos supor, de conceitos matemáticos, mas, por exemplo, voltados para independência e autonomia Sim. dele, para algo Porque funcional. assim, quando ele estava numa escola, que ele começou a aprender, quer ver coisa simples? A montar a mesa, então a mesa tinha que encaixar os pés, né? Aquelas mesas de plástico. Ele Sei, tinha que aham, encaixar os pés, ajudar a colocar a mesa para lanchar, né? Então aham. ele pegava a lancheira, abria, colocava o lanche, comia e limpava a mesa. Acho que era esse o processo. Pra gente, nossa, mamão com açúcar. Gente, mamão com açúcar, a mesa já era ensuador, né? Dando dica o tempo inteiro, porque vai botar um pé, daí olha pro lado, "Não, André, volta aqui, peraí, tem outro pé, né? Então, assim, e essa repetição todo dia. E ele foi conseguindo. Então, eu chegava aqui em casa, tinha hora que ele via a cadeira fora do lugar, ele pegava a cadeira e já encaixava, sabe? Então, Uhum. são detalhes, assim, que pequenos, mas a gente, assim, na hora que via ele pegando a cadeira e botando no lugar, uhul, yeah, André, parabéns, né? Sim. Então, é Alguém isso, até para mas. sair com ele, levar ele no supermercado, para ele ajudar a Uhum, fazer as compras, que até você já me contou o exemplo, que às vezes ele te ajuda a tirar as coisas do carro, mas é uhum, porque assim, é alguém para ir no mercado onde a atividade secundária vai ser comprar as coisas. A atividade sim, principal vai ser ensiná-lo. Então não é ir no mercado igual a gente vai, né? Vai sim. sair colocando Não, tudo. Então, não. assim, tudo com esse enfoque. Então, a gente não tem, infelizmente, mão de obra especializada para trabalhar com essa Uhum, população, até para ensinar habilidades de segurança, uhum, não sair, né, sozinho, uhum, ou até abrir uma porta, receber uma uhum. encomenda que chega do correio. Sim. Pensar quais são as situações que acontecem no dia a dia que eu posso ensinar para ele. E aí elaborar um processo passo a passo e fazer essa repetição, essa repetição, essa repetição. Uhum. Aprendeu, passa para o outro. Só que o grande problema que você falou, que a gente já, né, já conversou, não, eu chego em casa, eu não quero, assim, eu não consigo mentalmente, eu tô mentalmente exausta. Eu não consigo ir parar para ensinar e fazer tudo aquilo. Não, é tudo muito. É por isso que eu faço muito das coisas que vão acontecendo. É Aham, à difícil você. medida que vai acontecendo. Então, assim, vamos tomar banho, né? Então, assim, eu dou banho nele, né? Então, Sim, vamos tomar banho. Nós entramos pro chuveiro junto, né? E sim. aí eu vou pedindo, faz isso, o que ele consegue, né? Então, Aham, por exemplo, na hora de enxugar, né? Ele sai primeiro do chuveiro enquanto eu tô enxaguando. André, a aham, toalha, né? A toalha. Aí ele sim, olha pro lá, a toalha, André, André olha pra mim, que aí eu sim. tenho que pegar e direcionar ele olhar. Olha lá, a toalha. Então, assim, isso é todo dia. 7 dias por semana, 365 por Todo ano. dia, né? Aí ele enxuga a barriga e larga a toalha. Volta, pega a toalha. André, continua enxugando, eu já tô indo. E é Sim, isso, aí você pede para enxugar outra coisa. André, o nariz. sim. André, porque ele não entende Cabelo. rosto. Não, não sabe. Aham, Já pelejei tá. com o esquema corporal. Então eu falo Aham, nariz porque ele sabe, né? André, nariz. sim, André. Aí tem hora que você entendi. fala, ah, só a barriga, tá bom? Já tô chegando aí, né? Aham, sim, sim, Então é isso, né? Então tem hora que exatamente. vai, quando ele faz, né? Você pede uma vez ele faz. Por isso que eu não fico repetindo demais, né? Porque Aham, tanto para mim quanto para ele pode se irritar, né? Quando tá sim. tranquilo, a gente faz e a gente vê que a condução é legal e vai aprendendo,
né? Que eu acho que é isso, e é isso que eu passo para os pacientes. Falo, ó, você está tranquila, está bem, está disposta, aproveita. Sim. E faz, a coisa Não tem flui para todo horário. mundo. Porque o É. grande desafio é fazer isso tendo horário para cumprir, tendo que chegar na Uhum, escola ou tendo assim uma série de outras demandas. Isso uhum. é um grande desafio. Não E adianta a eu gente. testo o tempo inteiro. Coisas que eu acho que ele não vai dar conta, eu testo. Olha, pega isso aqui e leva lá para seu pai, sendo que ele está no outro ambiente, né? Aham, E ele faz, não sei, vamos ver, né? E às vezes faz, né? Então, sim, assim, umas 30% das vezes faz. Então, olha, eu tenho que exigir mais, né? sim. Então, é exigir, porque às vezes a gente acha que não faz e não exige, né? Isso é Então, muito comum de acontecer. é, então tem que estar exigindo, né? Tem que estar pedindo. As compras, eu não vou pedir coisa que quebra, mas ele fala, ah, mas pede. Ah, tadinho, tadinho, por quê? O tamanho do. O O saco de André é maior que arroz, eu. O o André saco de tem feijão. 1,95 de altura, É, né? É um brutamonte. Então, pega sim. assim, leva. Aí ele deixa no meio do caminho, pode pegar, é lá na cozinha. Leva para lá. Então, ele sabe, né? Sim, e às vezes ele faz também de preguiça, É, de igual todo malandro. mundo, de É. malandro. Ele faz a malandragem. Não, eu vou Faz, testar fica porque bravo assim, falei assim, não quer nem é, saber, pode levar. e assim, quanto mais faz isso, faz isso. E eu acho assim que agora, durante a pandemia, né, vocês puderam fazer muita coisa, né? Porque você não teve opção, todo Uhum, mundo ficou ali um período sem trabalhar. E aí você ficou numa proximidade maior, estando ali sim, até mais disposta, porque uhum, você não estava com as obrigações do dia a dia de consultório para poder uhum, estar ali junto com ele. Mas eu acho sim, que a nossa grande demanda né, que todas as mães de autistas adultos falam, né? E assim, eu já, né, o Dioguinho já vai fazer 10 anos, né, em uhum, dezembro. Então, assim, eu já vejo, assim, isso, né? Eu já vejo coisas que antes eu não via. uhum, É, de, por exemplo, querer ir para piscina sem roupa. Então, já falar, uhum, não, você não pode. Não uhum, é mais uma criancinha sair pelado uhum, pela casa. Não é mais uhum. uma criancinha. Não, Então, exato. assim, a gente vai eu acho que isso é uma coisa que nos próximos 10 anos, que esses Uhum, autistas, assim, esse monte de crianças com autismo que foi diagnosticado agora, vão uhum, crescer. Como que esses vai, meninos vão estar daqui 10 anos? uhum, Então, assim, e aí pensar que, será que nós estamos nos preparando agora para o que vai vir daqui a 10 anos? Porque a grande expectativa das pessoas, às vezes, é achar que não, com todas as terapias e tudo que a gente tem, esses meninos vão estar curados, não vão ter mais ah, sinais de quem dera, autismo. né? Exatamente, quem dera. E a gente vê que não é isso. Então, Não. assim, será que estamos nos preparando agora para o que vai acontecer daqui 10 anos, para a Uhum, uhum, quantidade? Quantos Andrés nós vamos ter uhum, daqui 10 anos que tiveram terapia, tiveram intervenção, ótimo, isso é ótimo, uhum, claro, ter seus ganhos, mas uhum, vão ser crianças, vão ser adultos, vão ser adolescentes que vão uhum, precisar de mão de obra especializada e de conhecimento uhum, especializado. Então eu sempre bato uhum, nessa tecla e à medida que o Dioguinho cresce, eu vejo isso, né? O uhum, quanto que mesmo ele, uma criança que teve intervenção desde os 2 anos, que fala, mas sim que é diferente, que as pessoas olham nos locais, que tem lá uhum, suas estereotipias. Então, uhum, assim, tudo isso que cada vez mais fica difícil o acompanhamento acadêmico, uhum, pedagógico, que você pode sambar dos 500 lados que os atrasos são muito grandes, não consegue acompanhar. uhum, Então, assim, tudo isso eu acho que as pessoas elas ainda não estão medindo e não uhum. estão preparadas para tudo isso que a gente vai precisar de mão de obra, de pessoas especializadas, né? Eu vejo isso já, até porque o André tá grande, né? Então, assim, Sim, já nossa, vários cursos, vários encontros que eu já tive, e às vezes eu encontrava com um que falou assim, atende ele, eu tô precisando de atender ele. Fala, ah, sim, entra em contato comigo. Aham, nunca mais se falou, né? Então, assim, é uma dificuldade, né, de encontrar pessoas que tenham essa disponibilidade para trabalhar com adulto, né? E sim. não só isso, né?
Eu não sei se você conhece a Alessandra Jacobi, Aham, psiquiatra, né? sim, Que ela também tem esse desejo, né, de uma sim. residência, né, que onde eles Assistida, assistida e tudo, já desde muitos anos ela está nessa sim, busca, né? sim, E que imagina, você ter um lugar, né? Eu já vi isso fora, né? Já vi isso até sim, para idosos, para outras questões até, não só com autistas, mas outras necessidades que tem um supermercado com a pessoa que atende, que tem, né, todos os locais onde possa treinar a generalização, né? E tem a casa que ele mora sozinho, que é monitorado, ou tem a casa onde ele mora com outras pessoas, né? Então, assim, e com a supervisão de alguém, então é muito legal isso, mas assim, eu não sei quando que pode ter, ou ter alguém, um lugar que possa treinar essas pessoas para sim, estar encaminhando para residências, né, de sim. pessoas que têm autista, né? Uhum. Então, uma coisa que a gente gostaria muito que tivesse para estar dando esse suporte, porque realmente precisa. E vai precisar, né? Porque tem situações que vai enfrentar, né? Quando familiares, né, ou mesmo mães de paciente, falam assim, como é que faz? Vai ser assim sempre, né? Uma situação de crise, ou a estereotipia no meio de todo mundo. Ah, todo mundo fica olhando. Eu falei, olha, quando você vê algo diferente, você não olha, Sim, né? Então não tem nada demais o olhar. O problema é como você lida com isso, que tipo de olhar é esse? É um olhar que está diferente, ou é um uhum. olhar que está te julgando, é um olhar, né, pesado, Sim, né? Porque não tem nada demais, né? O André, quando ele entra no shopping, né? Que ele gosta de ir. Eu não vou em horários cheios porque ele fica agitado, mas quando ele uhum. vai no shopping, ele gosta, ele pula, né? Pula porque ele está alegre, né? Então ele Uhum. já tem 1,94, ainda pula, é inevitável que os outros olhem, Sim, né? É inevitável, né? Então, eu falo assim, gente, eu tô morrendo de rir, tô feliz da vida que ele tá feliz. Tô nem sim, aí que os outros estão olhando, sim. Uhum. né? Eu tô olhando é pro André, eu não tô olhando pros outros, Sim, né? nem olho, aham. É, Nem tô nem aí, né? sim, Lógico que um olhar maldoso ou um comentário que a gente escuta sim. maldoso machuca. Mas não é um machucar não é um machucar no sentido de que vai mexer comigo. Não, é um ponto que a gente fala assim, olha, a pessoa não compreende, né? Uhum. Não sabe, não entende, né? Ou no máximo é uma pessoa que não vale a pena, né? Sim, não vai. Então, É uma coisa que, assim, você não vai controlar a forma de olhar do outro ou a forma de julgamento do outro. uhum, As atitudes do outro são do outro. Então, assim, acho que aí a TCC entra muito uhum, trabalhando nós como mães, isso, né? Porque eu faço terapia cognitivo-comportamental e eu acho que trabalha muito com isso, assim, né? Com as minhas crenças com uhum, aquilo que eu não posso controlar, então eu não posso controlar, então eu não posso deixar aquilo me dominar, porque aquilo vai me gerar ansiedade e eu uhum, vou realmente me comportar de uma maneira que não vai me fazer bem, não vai fazer bem para o meu filho nem para toda a família. Então, assim, uhum, você não tem controle. Então, assim, desapega, desencana, não olha para as pessoas. uhum, Assim, eu acho que uma tática assim que a gente tem eu nem olho para as pessoas. Só uhum, foco assim nas minhas crianças, onde elas estão, e não olho para as pessoas porque não, a gente não tem controle, assim, não uhum, adianta. E então, assim, mas eu acho que grandes transformações assim vão ocorrer nos próximos 10 anos, por causa uhum, justamente, é o que eu sempre falo, eu quero ver como que vão ficar essas crianças que hoje estão recebendo intervenção uhum, na adolescência e na vida adulta. E a gente vai ter que saber lidar com isso, né? E com uma uhum. série de questões, assim. Então, a gente vai precisar muito assim, por isso que nesse ponto, assim, eu acho que o AT ele é muito necessário, sabe? Para esses Uhum. passeios, Uhum. para estar nesses Sim. locais, para esse trabalho. Só que ele precisa estar preparado para isso. Uhum. Até Uhum. porque a gente envolve questões de segurança, envolvem Sim. questões até de abusos.
né? Uhum. Não só sexuais, mas abusos, Sim. assim, da pessoa. Então, assim, são uma É série porque de é muito questões. inocente, né? São muitos inocentes, muito inocentes. Não tem essa percepção da maldade, né? Muito Sim. literal. Então tem que realmente ter uma supervisão, né? Então Você não dá já para. ensinou alguma coisa de segurança para ele nesse sentido? Eu sei que ele não fica sozinho em nenhum Não, momento, né? o Só André com não tem. vocês, Não tem essa ou na capacidade. escola. Entendi. Não, não tem, não. Ele não tem essa capacidade, não. Tem que estar sempre com supervisão, E é nesse uma sentido. preocupação a mais até de É, contratar um profissional, né? Porque é. justamente vocês sabem que ele não tem essa, Não, essa, ele é essa igual, nesse capacidade. sentido, é igual bebê. Eu vou saber que algo está errado se ele ficar nervoso. Ele está nervoso, algo está errado. É tentar dar uma. E aí, Você o que vê uma aconteceu? Com quem agitação. ele estava, o que aconteceu, né? Perguntar para a pessoa ou fazer uma vistoria nele mesmo. Sim. Não tem. Você já saiu louca assim, me dá vontade de fazer uma Já. vistoria. Já fazer uma É, vistoria nele, já. ver se ele tá bem. Não, porque a gente fica assim, extremamente Já. difícil. Já. A gente Se escuta você... muita coisa feia, né? A gente lê, Sim, escuta muita coisa horrorosa. Então, mudou, porque assim, mudou o comportamento, a gente vai investigar. Porque o que acontece? O André dormiu muito mal, ele fica nervoso. Mas eu sei que ele dormiu mal, né? O André tem uma questão com o intestino preso. Então, aí eu vou ver, né? Então, a minha questão com a escola muito é assim, e aí? Vocês me falam sim, se ele fez, se ele não fez aí, porque eu preciso de sim, saber, né? sim. É, que aí altera o comportamento. Então, assim, é isso, a gente vai, igual bebê, a gente vai olhando e eliminando coisas para ver quando tem uma mudança de comportamento, para ver o que pode ser que causou aquilo. Mas fora isso, eu não sei. O André uma vez trincou o braço e eu só fui ver no dia seguinte, a hora que ele não mexeu o braço. Ele falava que estava dor, mas apontava a barriga e eu não sabia o que era, não conseguia identificar. No dia seguinte, que aí o braço ficou mais dolorido, então, assim, tá vendo? Assim, não consegue Sim, sim, você não dizer, consegue né? identificar. Não, você não consegue. Então, não tem a supervisão mesmo, né? Mas assim, Aham. eu tive pacientes, por exemplo, adolescente, que, nossa, uma gracinha, um cuidado dos pais, sabe? De estudar junto, de fazer resumo do material de ensino médio, fez vestibular, passou, sabe? E depois aí, como passou e estava já entrando na faculdade, depois ele não continuou comigo, eu não sei como está, né? Sim, como que foi, né? Agora a gente tá falando É, mais disso, né? De tipo, o é, autismo na faculdade, o autismo fazendo prova do uhum, Enem, né? As uhum, crianças com autismo ou outros isso, transtornos aí do desenvolvimento. Então, está uhum, se falando mais sobre isso. isso. E aí era conversado algumas questões, né, de demanda, quais as necessidades, as preocupações do pai, né, dos pais. Outro que já era mais adulto, 24 anos, né, a mesma idade do André até, né, que ele já estava na faculdade, Vai mas uma dormir. dificuldade em manter na faculdade, né. Então a gente vai vendo também. É Tá que aí? tem um mocinho aqui que veio fazer, que veio visitar. Ele só dorme assim, com uma, duas, três. Por que que você tá com essas máscaras de dormir? Por quê? Ah. Porque eu preciso pra fechar meu olho. Ah, entendi. Você precisa pra fechar seu olho. E o que que você tá fazendo aqui que você não tá dormindo? Eu vi. Eu preciso que você me ajude a dormir. Ah, por quê? Eu quero o vídeo pra você colocar na câmera. Câmera? Câmera de quê? Pra ver se a fada do dente vai vir? Sim. Ah, tá bom. Já já eu vou lá, tá bom? Eu coloco. Caiu um dente aqui, entendeu? E aí, e aí existe uma esperança muito forte da fada vir essa noite. Já é a terceira noite que a fada não vem. E aí tá esperando essa fada vir, aí tá nos últimos dentes aí. E Uhum. aí ele tá esperando a fada. Eles tentam ver a fada colocando uma câmera. Eles colocam o celular pra ver se eles flagram a fada, entendeu? O Ai, negócio. Jesus. Ai, mas assim, mas
Eu acho assim que a gente tem muito a aprender, né, e Uhum. muito a viver ainda, né, e eu espero assim realmente que a gente consiga assim ter mais profissionais, né, pensando Sim, aí na fase da adolescência, na fase da vida sim. adulta. Eu também cada vez mais tenho caminhado mais para estudar essa fase, porque eu sei Uhum. que é o que a gente precisa. Eu acho que os pequenininhos estão muito bem cuidados, já tem muita gente já querendo Tem atuar nisso. bastante. E que bom, Então, né? Foi, de repente não tinha nenhuma pós, de repente foi sim, muitas pessoas, exatamente. né? Eu fico feliz, sabe, de ver tanta, na época de autismo, tanta divulgação, né? Falando, né? Eu falo, gente, que bom, né? Antigamente a gente quase não via, né? Essa divulgação falando tanto. Então isso é muito bom, porque sabendo, né? A gente vê alguns erros aí, né? Sim, Divulgando. Eu falei, "Gente, mas melhor falar e a gente esclarecer do que não falar nada, sim, né? sim. Do que viver Então, como se isso não existisse, né? é, vamos falar. Tá com dúvida? Vem. Tem uma que fala, ah, mas não tava, eu tava com medo. Foi melhor você vir e a gente esclarecer e ver que tem um atraso e a gente corre atrás. Tá ótimo, tá tudo ok. Não se preocupe É, com isso, né? exatamente. Então a gente Perfeito. vai trabalhando, né? É. E mesmo Então, você, né? Na TCC sim, também, né? na A TCC gente eu vejo assim trabalha. o quanto que a TCC é legal, assim, principalmente para os meninos com síndrome de Asperger, né? Embora não se usa toda Uhum. aquela, mas a gente O sabe que termo, né? o quadro existe. Eu acho É. super legal. E para trabalhar as questões socioemocionais daqueles autistas que têm um nível de compreensão melhor, né? Um nível de Uhum. comunicação Sim, verbal melhor. Então, assim, eu acho sim, que sim, é super legal. E é isso, né? Então a gente continua assim falando, né, e sim. levando informação e falando sobre isso. Então, se hoje vocês tiveram a oportunidade de falar com alguém que é neuropsicóloga, que tem um crush pela neuro assim gigantesco. Ela não pode ver nada que ela quer aplicar o instrumento. Me segura na cadeira que eu preciso aplicar o teste. E que tem experiência com cognitivo comportamental e que, né, também fez pós em análise do comportamento e vive o autismo em casa, né? Então eu acho assim que ter essas diferentes visões, ela é muito boa assim conversar. Então é justamente esse o propósito assim, né, de alguém que te teve essas diversas visões e falar um pouquinho do autismo na vida adulta. Essa foi a intenção aí. Então a gente segue junto aí, Clarissa, né? Porque ela não Isso. para, ela fica aí vindo para a prática supervisionada de sábado, mesmo já tendo terminado a pós, mas ela fica vindo, né? Então eu uso ela na prática mesmo, nas discussões de casos. E a gente segue aí junto nesse trabalho Uhum, e conversando sempre e agregando uhum. conhecimento, né? Muito, muito Isso, obrigada é pela isso. sua Obrigada, eu, disponibilidade. imagina. Tamo aí. E Adoro trocas de informações. A gente aprende muito junto, né? Por isso que eu tô isso na é bom. supervisão ainda. A gente fica trocando. E é legal, né, conversar É, com colegas é. assim de diversas partes do país. Uhum, Cada pessoa assim trazendo a sua visão, o que acontece. Aqui uhum. costuma acontecer assim, aqui costuma acontecer assado. Então, assim, essas trocas É, elas são muito ricas, assim, é muito sim. bom saber. Então, assim, é muito legal, né? Eu sou suspeita, mas assim, é muito legal. Então a gente continua junto aí e Isso. vamos lá, Tamo né? aí. Porque a Vamos gente não lá. pode parar. Pode não. Obrigada, Clarissa. Obrigada, Ó, viu? Fico muito beijo grande para agradecida pela você. participação e pelo convite. Obrigada, beijo. Tchau, A pessoal. gente se Boa vê. noite, bom Beijo. Até descanso. mais, Vou botar gente. esse menininho para dormir aqui. Tchau, tchau. Tchau, até mais.